Abertura. Avisos de possibilidades e proibições escrito em diversas línguas. No centro, escrito com letra O de um globo e de uma proibição, como funciona aí? Portugal, Itália, Espanha. Apresentadora Esses são Marina alguns dos Campos. destinos dos brasileiros que decidiram deixar de vez o Brasil. E não é só para morar, não. É cada vez maior o número de pessoas que solicitam a dupla nacionalidade. Seja para retornar às origens da família ou por opção pelo tempo de residência, por exemplo, quem tem 2 passaportes passa também a ter direitos e deveres como qualquer cidadão no país estrangeiro. Mas o caminho para conquistar essa condição nem sempre é tão fácil. Cada país tem autonomia para estabelecer regras diferentes e exigências específicas. A Kátia mora em Bruxelas, na Bélgica, e vai mostrar a longa trajetória que ela precisou trilhar para obter a nacionalidade do país. Kátia, conta pra gente como funciona aí. Globo terrestre. Imagem se aproxima da Bélgica na Europa. Indicação pontiaguda em Bruxelas, Bélgica. Bandeira da Bélgica tremulando no mastro. Sequência de imagens aéreas. Catedral gótica. Escultura metálica Atômio, símbolo de Bruxelas. Avenida com carros transitando. Olá, tudo bem? Meu nome é Kátia Campos, sou consultora de imagens e venho da região de Goiânia, do estado de Goiás. Na verdade, sou do interior de Nova Glória. E hoje já temos aqui na Bélgica 19 anos que nós vivemos aqui. Sequências de casas típicas das cidades entremeadas por áreas verdes. Prédio histórico. Vou estar compartilhando aqui com vocês como que foi o processo para a gente ter a adaptação, em especial a nacionalidade. A primeira resposta que a gente teve foi negativa e a partir daí eles pediram para a gente deixar o país. E quando a gente voltou, a gente já diretamente deu entrada num dossiê, a gente fez um novo pedido de legalização no país. Tivemos a resposta positiva em 2010. No caso de pedir a nacionalidade, eu não busquei um advogado, não é necessário. Como eu já estando bem integrada no país, tendo todo o conhecimento, eu fui na prefeitura, que se chama aqui Comuna, e aí eu pedi os documentos que eles gostariam no meu caso, porque depende do caso que você vai fazer o pedido, né? Então eles te dão um documento. No meu caso, eu mesma preparei o meu dossiê, eu preparei todo o dossiê, eles pedem a certidão de nascimento. E é importante que essa certidão de nascimento ela tenha os nomes corretos. Até mesmo o acento que estiver diferente, eles não aceitam. Foi o meu caso. Eles pedem também o certificado da sua residência, do lugar que você mora, com o histórico de endereço que você teve durante o seu tempo de legalidade aqui, que você esteve legalizado, na verdade, no país. Você tem que entregar tudo isso, tanto a certidão de casamento também, no caso, quando você é casada. Eles vão te pedir também uma prova de que você é integrado economicamente no país. No meu caso, eu sou declarada, o meu marido também a gente abre uma empresa há esses anos que a gente tem uma empresa, ele tem a empresa dele, então eu ajudo na empresa e eu tenho o meu serviço também declarado. Então tudo isso é muito importante. Outra coisa é provar que você fala uma das línguas, eles vão pedir um teste, ou que seja uma prova de que você fala bem a língua. Então isso assim é muito importante para que você tenha o papel que seja a dupla nacionalidade, que é o caso que a gente vai estar falando aqui, que a gente continua sendo brasileira também. Esse processo ele durou por volta de 1 a 2 anos. Ciclista e carros pelas ruas da cidade. Vinheta, como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado Guilherme Bistronski, especialista em direito internacional. Doutor Guilherme, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. A gente começa explicando o conceito de cidadania e nacionalidade. Tudo bem, Mariana. Então, são conceitos que, para a maior parte das pessoas, parecem sinônimos, mas eles têm diferenças entre si, particularmente no mundo jurídico. Tecnicamente, para nós, o direito, são coisas totalmente diferentes. Nacionalidade, tecnicamente falando mais uma vez, é que realmente retrata esse vínculo, tanto político como jurídico, que une o indivíduo, que liga o indivíduo ao seu Estado. Às vezes há confusões entre o termo nacionalidade e naturalidade. Naturalidade é outra coisa, é o local onde a pessoa nasceu, do qual a pessoa é originária. Nacionalidade não é naturalidade nesse sentido. Nacionalidade realmente
é essa ligação, esse status daquela pessoa pertencer a um Estado para certos propósitos jurídicos. Por sua vez, cidadania reflete um conjunto adicional de direitos, normalmente relacionados a questões políticas. A pessoa que está no pleno exercício da cidadania é aquela pessoa que pode votar, é aquela pessoa que pode ser votada. É verdade que em outros campos do conhecimento científico, sociologia em particular, o conceito de cidadão hoje abrange todas as pessoas e traduz os direitos que as pessoas podem possuir pelo fato de pertencer a um Estado. Mas, tecnicamente, não é assim que funciona. Quando, por exemplo, nós observamos a nossa Constituição, lá no capítulo 3 do título 2, que é o capítulo que contém as normas sobre nacionalidade na nossa Constituição, esse capítulo tem o título da nacionalidade e não da cidadania. Quando trabalhamos com documentos internacionais que versam sobre nacionalidade, sabendo que a nacionalidade hoje é um direito humano, lá o artigo 15, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele menciona que as pessoas têm o direito à nacionalidade e não à cidadania. Então, em muitos casos, a gente percebe o uso da expressão dupla cidadania o tempo todo. Ora, nada impede que aquele que tem dupla nacionalidade possa ter também dupla cidadania. Mas a noção, de novo, técnica de cidadania para nós, que trabalhamos com o direito, é uma noção relacionada ao exercício de direitos políticos, a pessoa está na plenitude da possibilidade de votar e ser votada. Agora, cada país tem autonomia para estabelecer as regras para obter a dupla nacionalidade, né? Mas, em linhas gerais, quais são os requisitos aí que um cidadão precisa ter para ser concedida a dupla nacionalidade? Em matéria de nacionalidade, isso é uma regra que está estabelecida tanto em tratado como também no contexto do costume internacional. Cada país é livre para determinar no seu direito interno as normas sobre aquisição de nacionalidade por pessoas. Então, uma pessoa tem, por exemplo, a nossa nacionalidade brasileira, de acordo com as normas que existem no nosso direito interno brasileiro. Uma pessoa possui, como a nossa conterrânea, a nacionalidade da Bélgica, de acordo com as normas que existem no direito interno da Bélgica. E quando é o chamado conflito positivo de nacionalidades, isso é, quando a pessoa preenche requisitos da legislação de mais de um país, aí ela pode acumular, aí ela pode possuir duas ou mais nacionalidades. A pessoa passa a ser chamada de polipátrida, esse é o nome que tecnicamente nós conferimos àqueles que possuem mais de uma nacionalidade. Existem consequências para essa decisão, né? Quando você toma a decisão de solicitar uma dupla nacionalidade. Quais são elas? No Brasil, a nossa Constituição ainda hoje determina que se a pessoa ao longo da vida adquirir uma nova nacionalidade de forma completamente voluntária, isso é, não adquire nacionalidade para poder continuar a morar no estrangeiro ou eventualmente para poder exercer direitos civis no estrangeiro. Se a pessoa adquire nacionalidade de livre e espontânea vontade, o Brasil considera isso como sendo, de certa forma, uma traição. Por exemplo, para questões, relacionadas ao serviço militar, não é interessante um país ter uma pessoa com várias nacionalidades. O atual direito internacional e os estados em seu direito interno normalmente permitem que a pessoa possa ter várias nacionalidades se isso decorre do nascimento. Por exemplo, a pessoa nasceu no Brasil e tem pai ou mãe nacional de país europeu, em que pelo sangue haja transmissão com o nascimento da nacionalidade do pai e da mãe. Neste caso, você pode acumular, não tem problema nenhum. Então vamos voltar para a Bélgica, porque a Kátia conta agora quais os benefícios passou a ter depois que ela conseguiu a nacionalidade do país. Sequência de imagens aéreas da cidade. Prédios históricos. Área arborizada com avenidas ao centro. Parque com fonte de água jorrando e pessoas sentadas nos bancos à sua volta. Falando aqui agora um pouquinho sobre os direitos de quando a gente tem a nacionalidade belga, ou seja, você pode usufruir de todos os direitos sociais, saúde, educação, aposentadoria, também outros, né? No caso, você tem o direito de votar no país, você tem o direito de até se candidatar se você quiser. A questão da educação, por isso é muito acessível para você fazer uma universidade aqui. Você paga por ano e se precisar você tem até uma ajuda social. No meu caso, eu tive ajuda social e ainda recebi o valor que eu paguei por ano. Uma outra grande vantagem é a qualidade de vida que a gente tem aqui, né? Como eu já... a gente, mesmo sendo assalariado, a gente tem uma qualidade de vida excelente e isso é uma grande vantagem que eu vejo de viver no país da Europa. A questão da educação dos meus filhos também poder aprender aqui várias línguas, eles vão ter acesso a 2 a 3 línguas
Então, assim, já para mim, de forma que você não precisa pagar caro por isso. Então, as escolas públicas são escolas excelentes, escolas muito boas. Então, assim, tanto para você ter acesso à educação, que é de boa qualidade, e também aprender outras línguas. A segurança que a gente tem também aqui no país assim, a gente se sente bem seguro, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. A facilidade, né, de ter empréstimo, de poder comprar a nossa casa própria, e a gente é muito agradecido por ter tido essa oportunidade de estar nesse país, de poder hoje ter a dupla nacionalidade, essa liberdade de poder ir e de vir, e de poder também ir para outro lugar, né? Se a gente de repente resolver morar em Portugal, Espanha, a gente pode ir sendo europeu e a gente vai ter a liberdade de trabalho, de saúde e de todos os direitos que o europeu tem. Vinheta Como Funciona Aí. Doutor Guilherme, a gente viu a Kátia falando, por exemplo, da possibilidade dela votar. Quando o brasileiro conquista essa dupla nacionalidade, nesse país estrangeiro, ele tem a cidadania integral, ou seja, ele pode votar e ser votado também? Isso depende da legislação de cada país, Marina. Isso varia de país para país. No caso da Bélgica, pelo pouco que eu conheço de legislação belga, parece que sim. Mas no Brasil, eu diria a você, olha, se fosse situação contrária, uma pessoa, por exemplo, na situação da Cátia, se naturalizasse brasileira. No Brasil, a nossa Constituição não é tão, digamos assim, liberal a ponto de permitir que quem se torna brasileiro ao longo da vida, por naturalização, possa no Brasil exercer qualquer cargo que se encontre disponível no nosso país. A nossa Constituição, nesse sentido, por exemplo, reserva alguns cargos, os cargos mais importantes, para aqueles que são brasileiros natos, aqueles que nascem brasileiros, de acordo com a nossa legislação. Então, por exemplo, para ser presidente e vice-presidente da República, tem que ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado. Para ser, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que ser brasileiro nato. Para ser diplomata de carreira, tem que ser brasileiro nato. Para você ser oficial das Forças Armadas, tem que ser brasileiro nato. Então, isso varia muito de país para país, mas a tendência, em particular na Europa, até porque na Europa você tem esse processo de integração no contexto da União Europeia, como a Kátia falou, que permite a circulação dos nacionais europeus por todos os países da União Europeia, a oportunidade de conseguir obter trabalho nesse país, a circulação aqui é permitida, então, pelos acordos da União Europeia. Na União Europeia, há menos restrições para que os naturalizados eventualmente possam ascender a cargos de maior relevância. Mas no Brasil, a nossa Constituição é clara nesse sentido e reserva, lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, alguns cargos só para aqueles que nascem já com a condição de brasileiros. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já. Vinheta de transição. Estamos apresentando Como Funciona Aí. Vinheta de transição. No centro. Como funciona aí? Apresentadora Marina Como Campos. Funciona Aí está de volta. O Brasil tem a maior comunidade de descendentes de italianos fora da Itália. E talvez esse seja o motivo para a grande procura de brasileiros pela nacionalidade do país. O Vinícius mora na região da cidade de Turim e vai contar para a gente o que precisou fazer para reunir os documentos da família e conseguir ter 2 passaportes, o brasileiro e o italiano. Globo terrestre. Imagem se aproxima da Itália. Europa. Indicação pontiaguda em Ivrea, Itália. Bandeira da Itália tremulando no mastro. Sequência de imagens aéreas. Prédio com torre pontiaguda no alto do morro. Rio com ponte que corta a cidade. Prédios históricos nas margens do rio. Praça quadrada, circundada de prédios históricos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Portieri. Eu moro aqui no interior da província de Torino. Eu tenho 26 anos. E eu moro na Itália há mais ou menos ali 1 ano e 5 meses, mais ou menos, que a gente se mudou para a Itália, eu e a minha esposa. A cidadania italiana, ela tem 2 vias ali mais conhecidas, que são as que normalmente os brasileiros, né, eles optam, né, por fazer. Ou é a via administrativa ou a judicial, né? A via administrativa, que foi a que eu fiz, que consiste em você juntar a documentação do seu antepassado, né, italiano, você mostrar de onde vieram as suas raízes e você dá entrada numa comune, que aqui a gente chama de comune, mas seria um município, né, da cidade, pedindo a cidadania, solicitando a cidadania. Então, basicamente, foi assim que eu fiz. Eu e minha esposa, a gente fez toda uma pesquisa, conseguimos achar ali, então, da onde surgiu, né, minhas raízes italianas, né, que seria, no meu caso, o meu trisavô, né, ou seja, o avô do meu avô,
Depois que você juntou esses documentos, né, da forma correta, tudo mais, que eu não vou entrar em tantos detalhes, você precisa, além de traduzir, fazer também um apostilamento deles, né, na apostila de Haia. E chegando na Itália, depois você também tem que, além de dar entrada neles, né, na comune, no município, você precisa fixar residência na Itália. Então é tipo como se você tivesse que alugar uma casa, colocar lá no seu nome, ir na prefeitura e dizer, eu moro nessa casa, entendeu? Para que aí sim dê procedimento no seu processo de cidadania, entendeu? Que aí vai ter a passada do vigile, que ele é tipo um guarda municipal, que ele vai verificar se você realmente mora ali. E depois disso, ainda vai ter um tempo ali burocrático, né? Que um tempo para que eles vejam a sua documentação, validem a documentação também. E só depois você sim vai ser reconhecido como cidadão. Vai também, vão gerar a sua carta de identidade. Aí depois eles vão fazer, por exemplo, o seu passaporte. Então, é todo um processo assim que durante esse, 3 meses a 6 meses, ele vai se desdobrando. Rio com muita correnteza. Vinheta, como funciona aí? Voltamos a falar com o advogado Guilherme Bistronski, especialista em direito internacional. Doutor Guilherme, tem alguns países que não permitem essa dupla nacionalidade. Por que essa vedação? Então, Marina, a questão aqui é novamente aquela história segundo a qual a nacionalidade traduz esse vínculo, mais uma vez político-jurídico que existe, entre o indivíduo e seu Estado. Consequentemente, os Estados querem fundamentalmente que as pessoas tenham vínculo com ele particularmente e não com outros países. Novamente, isso já foi muito mais forte no passado. Por exemplo, no contexto regional europeu, havia originalmente uma convenção de 1963 de Estrasburgo para a redução dos casos de dupla nacionalidade. Essa convenção determinava em diversas circunstâncias que se a pessoa adquirisse ao longo da vida uma nova nacionalidade, deveria perder a nacionalidade anterior. Mas essa convenção, com o tempo, tem sido bastante flexibilizada. Vários países abandonaram essa convenção. Nós temos hoje um novo tratado no âmbito da União Europeia, também celebrado em Estrasburgo, que é a Convenção sobre Nacionalidade no contexto da Europa, de 1997. E essa convenção derrubou várias das circunstâncias que antigamente impediam que a pessoa pudesse acumular dupla nacionalidade. Em quais situações é necessário a pessoa renunciar à sua nacionalidade e qual a repercussão para a vida dessa pessoa quando ela toma essa decisão? Em primeiro lugar, quero deixar bastante claro que no Brasil não há essa necessidade aqui de renúncia à nossa nacionalidade para que a pessoa possa adquirir uma outra nacionalidade. Alguns países ainda exigem isso, novamente baseado nessa perspectiva de que, olha, você quer ser meu nacional, então não quero que você seja nacional de outro estado. Você fez uma opção ao longo da vida por se naturalizar, eu não quero que você mantenha, então, a nacionalidade anterior. Aqui, a guisa de ilustração, a gente pode mencionar que em diversos casos ainda é assim que funciona no contexto da Alemanha. Ela exige, em diversas circunstâncias, que você tem que renunciar à sua nacionalidade anterior para que você possa adquirir a alemã, embora modificações recentes flexibilizaram um pouco essa regra. Antigamente ela era mais estrita. No Japão também a gente tem essa situação? Quando se fala em nacionalidade, em particular quando se fala ao longo da vida em aquisição de nacionalidade, o estado do qual a pessoa originalmente é nacional se sente meio traído, mas como assim? Você é meu nacional, você agora quer ser nacional lá do outro, sabe o que eu fiz de errado para merecer isso? Você não gosta mais de mim? Então, voltando agora aqui a aspectos mais técnicos, né, os estados têm esse direito, sim, de em tais situações poderem recusar a nova nacionalidade da pessoa que está adquirindo se ela não renuncia à nacionalidade anterior. Então vamos voltar para a Itália, porque o Vinícius conta agora como vive no país e as garantias ao ter o passaporte italiano. Vinícius, conta pra gente como funciona aí. Sequência de imagens aéreas da cidade. Ruas e prédios. Rio com pequenos barcos na margem e ao centro, área com rica vegetação, com poucas e grandes casas. Prédio histórico com grande torre pontiaguda. Aqui na Itália, né, um dos grandes benefícios é que você tem direito a trabalhar normalmente, tudo mais, né, porque você, como eu disse, você é um cidadão, então, além de, você tem que votar, você tem que fazer você tem direito a concorrer a um concurso público, algo assim, você também pode trabalhar, obviamente, né?
uma das coisas também que me oferece muito a Itália, que eu acho que foi um dos motivos também que a gente colocou no nosso pacote ali para fazer essa imigração, seria esse fato da gente estar mais conectado com a natureza e tudo mais, né? Claro, muita gente vai dizer, não, mas isso você poderia ter chegado nesse mesmo estilo de vida no Brasil. E eu concordo, sim. Mas aqui eu acredito que ainda tenha essa mistura de eu poder viver com muito mais segurança, com um lugar que eu consiga trabalho, né? E também ter esse contato com a natureza, né? Que no caso a cidade de Ivrea me proporciona, que eu tenho tem muitas áreas verdes e tudo mais, mas também é uma área muito urbanizada, que eu consigo emprego. Eu fico a uma distância ok ali de Torino, né? Que seria a capital mesmo aqui da província, né? Para estudar, você paga taxas como se fosse alguém nascido aqui, então é diferente, é muito mais barato, né? Você vira um cidadão mesmo perante a lei, você tem todos os direitos, deveres e tudo mais, então é bem legal. Você pode desfrutar então de uma vida ali na Europa, inclusive o seu cônjuge também pode desfrutar dessa vida, porque ele tem direito de dar, você tem o direito de dar, digamos, um visto para ele permanecer no país legalmente, o que é muito vantajoso, né? Imagem aérea panorâmica da cidade. Vinheta. Como funciona aí? Do Guilherme, a gente viu aí agora o Vinícius falando sobre as possibilidades para o cônjuge, né? E eu queria saber, é automático o direito para filhos, cônjuge, da pessoa que conseguiu essa dupla nacionalidade? Automático não é, Marina, mas simplifica sobremaneira a possibilidade de obtenção. Uma vez conseguindo lá o cônjuge, membro da família, por conta de questões consanguíneas, né, fica muito mais fácil, de acordo com a legislação dos países, em posteriormente você conseguir transmitir também essa nacionalidade para o cônjuge, para os filhos mesmo. No Brasil, por exemplo, como eu tinha dito, normalmente você precisa de 4 anos de residência no Brasil para você poder requerer a naturalização, você como estrangeiro aqui em território nacional. Agora, se você é casado com um brasileiro, esse tempo de 4 anos cai para 1 ano. Então, simplifica muito, é muito mais fácil a pessoa, neste caso, conseguir obter a naturalização. De novo, não é automática, mas é muito mais fácil. Normalmente, ela acaba acontecendo sim. Mas tem países que fizeram essa restrição justamente para evitar fraudes, né? Em relação a casamentos, vamos dizer assim, para que a pessoa consiga aí a dupla nacionalidade, né? Certamente, claro. A nacionalidade, novamente, ela traduz a existência de um vínculo político-jurídico entre o Estado e a pessoa. Se a aquisição de nacionalidade ocorre de má-fé, se ela ocorre por fraude, pelo fato da pessoa não preencher os requisitos ou não ter interesse verdadeiro em obter esse vínculo, a consequência é de que a nacionalidade em questão certamente pode ser objeto de cassação. Tá? Nossa lei brasileira prevê, por exemplo, tal tipo de possibilidade, se a aquisição ocorre de má-fé, por fraude em relação aos requisitos, a pessoa pode certamente, neste caso, não ter confirmada a nossa nacionalidade. Inclusive, no Brasil, um dos motivos pelos quais o naturalizado pode, a qualquer momento, perder a nossa nacionalidade é a prática de atos que o tornem nocivo à conveniência e ao interesse nacional, que chamamos de perda-punição. Então, aquele que obtém de forma fraudulenta a nossa nacionalidade ou que, depois disso, pratica atividades contrárias ao interesse nacional, nessa decisão judicial, mas certamente nessas situações a nacionalidade pode ser retirada. Em relação ao nato, aquele que nasce brasileiro, isso não é possível. O nato pode fazer o que ele bem entender ao longo da vida. Ele nunca, neste caso, poderá, nas mesmas condições, perder a nossa nacionalidade. O nato só perde a nossa nacionalidade, mais uma vez, se ele, ao longo da vida, obtém de forma totalmente voluntária uma nova nacionalidade. Agora, e as pessoas que viviam em países que estão em guerra, como a Ucrânia, por exemplo, ela tem alguma preferência nesse processo aí de dupla nacionalidade, no momento que ela escolhe o país para ser um refugiado, por exemplo? O refúgio é algo bem interessante hoje no contexto das relações internacionais, porque é uma das pouquíssimas hipóteses onde os estados estão obrigados a aceitar no seu território o ingresso permanente de estrangeiros. A regra geral, até os dias de hoje, nas normas internacionais, não é essa. Os estados são soberanos a determinar quem pode ingressar e quem pode permanecer no seu território se a pessoa não tem a nacionalidade daquele país. Claro, se você é nacional daquele país, você sempre tem o direito de ingressar e permanecer naquele país. Mas se você é estrangeiro, o Estado pode eventualmente falar, não, eu não tenho interesse ou que você ingresse ou que você permaneça. No caso do refugiado é diferente, os países aceitam que o refugiado, se comprovada a sua situação de refúgio, os países aceitam que o refugiado possa ingressar, que o refugiado possa permanecer lá no território do país em questão.
E como normalmente a aquisição de nacionalidade ao longo da vida está relacionada à permanência da pessoa no território daquele estado do qual ela quer se transformar em nacional, o fato do refugiado poder ingressar e permanecer, ele permite, em muitos casos, preencher o requisito temporal necessário para que ele possa, com o tempo, então, requerer a naturalização, para que ele possa obter, então, a nacionalidade do país onde ele buscou refúgio. Então, no caso dos ucranianos, hoje, que se encontram em vários países da Europa Central, como é o caso da Polônia, como é o caso, por exemplo, da Eslováquia, como é o caso hoje da Romênia, em alguns casos também da Hungria, as pessoas que estão nesses países, com o tempo, continuando o conflito entre a Rússia e a Polônia, as pessoas, por terem o direito de permanecer nesse país como refugiados, podem conseguir atingir os requisitos de forma que possam futuramente pedir a naturalização e obter, então, uma segunda nacionalidade, se tornarem tanto ucranianas como nacionais de um desses países, onde elas agora se encontram por causa do conflito lá na Ucrânia no momento. Doutor Guilherme, agradeço muito a participação aqui no nosso programa e a gente fica por aqui, preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais, estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até a próxima. Tchau! Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Lívia Faria. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização Rádio e TV Justiça 2023.